E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai transformar esse desenho aqui, tá? Que é um desenho simples no Illustrator. A gente vai converter ele em 3D para ficar assim. E vamos também aproveitar e fazer uma peça pode ser um cartaz, pode ser um post ou um stories, que vai ser essa aqui, tá? Então, além do 3D que a gente vai trabalhar no Illustrator, a gente vai também para o Photoshop. A gente vai trabalhar um pouco com tipografia e aproveito para pedir o seu like, aproveito para pedir que você se inscreva no canal também, porque isso me ajuda a fazer mais vídeos legais como esse, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá. E aqui no Illustrator a gente vai fazer o seguinte: eu criei uma artboard, uma página, e ela tem 1080 por 1920, que é o padrão de stories aí pro Instagram, beleza? E então a gente vai ter esses 3 desenhos que eu mostrei para vocês, certo? São desenhos bem simples, com técnicas bem básicas do Illustrator, a gente consegue. Mas mesmo assim eu vou começar do zero, tá? Para mostrar para vocês como é que eu cheguei aqui. Então vamos lá, tá? A gente cria um círculo, ok? E eu venho com a ferramenta de retângulo e eu faço isso aqui, jogo preto, duplico, tecla Alt, clico no objeto e arrasto para o lado. Depois a gente vem, pega um retângulo só com preenchimento e faço esse retângulo, tá? A gente vai em efeitos, Warp, e tem essa primeira opção que é o Arc. E aí a gente vai fazer isso aqui, certo? Dá um OK, vou jogar para cá, Object, Expand, tá? E aí eu vou só arredondar aqui os cantos, beleza? E aí a gente vai ter o nosso primeiro emoji. Segundo, vou duplicar o olho e a boca, vou mudar, tá? No olho eu vou fazer um círculo, e aí eu venho com a ferramenta, essa segunda ferramenta aqui de nó, seleciono esse de baixo com a tecla Shift e arrasto para cima. E aí eu tenho esse desenho. Jogo para um lado, jogo para o outro. A boca, Ctrl C, Ctrl F para colar no mesmo lugar. Diminuo, preto, Ctrl C, Ctrl F de novo. Vou aumentar, vou mudar aqui a cor para vocês perceberem. E aí jogo para cima, diminuo um pouco. Bem aqui, eu acho que aqui está legal. Centralizo os dois e no Pathfinder eu vou aqui em aparar, ok? Diminuo na proporção e também posso arredondar aqui um pouco os cantos, ok? Vou duplicar esse para cá, vou pegar um outro círculo, mais ou menos isso aqui, vou dar uma transparência só para mim poder visualizar. E aqui a gente vê esse arco, tá? Que vai ser a parte, como se fosse os dentes. Então, eu vou selecionar os dois. Venho aqui, essa ferramenta aqui, tá? Shape Builder, e vou clicar nessa parte do meio aqui. Depois eu deleto essa parte e fico com essa. Então, eu tiro a opacidade, coloco de branco e vou trazer para cá. Beleza? Então, depois eu venho aqui e aí eu faço isso aqui, tá? Arredondo um pouco mais. E a gente vai fazer aqui, vou duplicar esse aqui de novo e a gente vai fazer o seguinte. Vem para cá, tecla Alt, clico e arrasto, tecla Alt e clico e arrasto. Vou fazer isso, vou colocar de vermelho. Não é desse lado, mas eu espelho por aqui. Seleciono os dois, Shape Builder, e pego só a parte do meio, clico e deleto o resto. Então aqui eu vou jogar para cá e posso ajustar. E aqui tem o nosso segundo emoji. Ficou um pouco diferente, mas eu acho que ficou até melhor, beleza? O terceiro é esse aqui, então é a mesma coisa. Eu vou pegar esse, vou pegar a boca, vou trazer para cá. Vou só fazer isso aqui para ficar um pouco diferente. E a gente vai fazer os dois corações. Eu costumo pegar um círculo e aí eu venho com a ferramenta de caneta. Eu vou clicar bem aqui nesse nó, clico
venho para cá, mais ou menos aqui, arrasto, Alt e clico para ficar reto e fecho bem aqui, tá? Vou arrastar um pouco mais para a direita, eu acho que aqui tá bom. Vou soldar, venho com o retângulo, jogo para cá, seleciono os dois, aparo, clico nesse objeto, Ctrl C, Ctrl F, vou aqui em Transform, clico nesse botão central direito e espelhar, ok? Feito isso, solda de novo e a gente tem o nosso coração, que é esse. Depois basta vocês colorirem aí, ele é um pouco inclinado e pronto, galera, esses 3 desenhos aqui, que é a primeira parte do nosso trabalho, tá? Não é um trabalho muito simples, né? Com ferramentas básicas do Illustrator a gente conseguiu fazer isso bem rápido. E agora a gente vai para a segunda parte, que é transformar esses objetos em 3D, beleza? Então, vamos lá. Bom, depois que a gente fez os desenhos, eu vou pegar um círculo desse, a gente vai puxar esse painel aqui do 3D, ele fica aqui em Window, 3D e materiais, e eu vou simplesmente clicar em Inflate, e ele vai fazer o nosso círculo, certo? Então aqui a gente vai fazer algumas configurações de material mesmo, tá? Aqui no metálico, quando a gente coloca ele tem esse tom mais metalizado, e o Roughness, ele transforma mais opaco, tá? Fica mais brilhante e mais opaco, tá? Depois a gente vem em Lighting, e aí aqui em Rotation a gente vai, nesse primeiro eu vou rotacionar aqui total 180 para ficar sombra embaixo, certo? E aí eu vou clicar aqui no Render para ver como fica, e eu acho que aqui tá bom. Então é a primeira parte. Depois a gente vai duplicar ele, eu vou desabilitar aqui o Render, tá? Para ficar mais rápido, e às vezes até o Illustrator fecha por isso. E a gente vai ter esses três emojis. Então eu vou colocar esse aqui atrás, e esse eu vou colocar aqui, certo? E aí a gente vai fazer isso. Eu vou aumentar, aqui tá bom. E agora a gente vai mexer um pouco na sombra, porque como esse está olhando para frente, a sombra fica embaixo. Esse aqui, como vai estar olhando para o lado, eu vou colocar a sombra mais ou menos aqui. E esse eu vou colocar do outro lado, mais ou menos bem aqui, certo? E aí vamos fazer o seguinte, a gente vai aqui em materiais, em graphics, bem aqui, e eu simplesmente vou pegar essa parte aqui, que é os olhos e a boca, eu vou clicar e vou arrastar para cá. Vou fazer a mesma coisa com esse, clicou e arrastou, e a mesma coisa com esse aqui, clicou e arrastou. O coração a gente vai fazer 3D também, então a gente vai aqui em Object, eu vou colocar aqui um Extrude, tá? E aí eu posso clicar aqui no centro e rotacionar ele, e aqui na lateral, vou colocar um Bevel e Round, posso aumentar ou diminuir, e o Depth aqui eu vou com a seta do mouse para baixo, vou diminuir um pouco também, e vou colocar o Bevel Both Sides, que ele vai fazer também na parte de trás. Vou dar um Render para ver como fica, e eu acho que aqui está legal, vou desabilitar, vou jogar ele mais ou menos aqui, vou aumentar, duplico, rotaciono e aumento esse mais um pouco, certo? Então vamos salvar o nosso projeto, que é muito importante. Eu já tenho aqui, eu vou colocar emojis 3D2. E a gente vai nesse primeiro, vamos em materiais, vou selecionar aqui a minha carinha aqui, tá? E aí eu venho em Scale e posso clicar nela e arrastar para baixo aqui, ó. Mais ou menos bem aqui, tá legal, certo? Nesse outro a gente vai pegar esse aqui, então a gente vai aumentar, eu posso inclusive, se eu quiser, aumentar por aqui também, tá? Vou clicar no meio e vou rotacionar para o lado. Posso, inclusive, diminuir um pouco. E é isso, muito fácil, né? E o terceiro, a gente vai pegar esse aqui, colocar só a boca. A gente vai rotacionar para cá e eu vou aumentar também. Eu acho que aqui tá bom, tá? Vou apagar esses aqui, que eu não vou utilizar mais. E aí a gente vai fazer o render, tá? Eu vou clicar aqui no render
para ele colocar para mim uma qualidade melhor. Depois que a gente fez as 3 ilustrações aqui em 3D, a gente vai salvar. Eu vou aplicar aqui o render também no coração que eu esqueci. E aí a gente salva e vamos lá para o Photoshop, beleza? E aqui no Photoshop a gente criou um arquivo com o mesmo tamanho. E aí eu vou selecionar, tá? Vou selecionar os 3, Ctrl C e Ctrl V no Photoshop. E eu vou selecionar Smart Object, tá? E aqui tá os nossos 3 emojis. Então eu vou botar uma cor aqui na página. Vou colocar amarelo mesmo. Eu posso até fazer um gradiente. Eu acho que no layout ele estava um gradiente. Então eu vou pegar aqui um laranja e vou pegar um branco. Vou pegar essa cor aqui. Vamos ver como fica. Tá? Aqui central. Eu vou clicar e arrastar. Vou deixar mais branco e mais amarelo. E aqui tá bom para mim. Então agora a gente vai pegar aqui nos nossos 3 emojis e a gente vai em Filter, Camera Raw, tá? Porque a gente vai fazer um tratamento neles. A gente vai melhorar esse brilho. Então aqui em Basic a gente aumenta um pouco a exposição. E aqui a gente vai nos contrastes, highlights. A gente vai deslizando aqui e vocês... É bem intuitivo, vocês vão deslizando e conforme aí o gosto da galera. Tem gente que gosta mais saturado, tem gente que gosta com mais brilho. Então, eu posso inclusive aqui tirar um pouco, ó, mas eu quero mais sombras. E eu acho que aqui tá legal. Se eu quiser ver o antes e depois, eu clico nessa ferramenta aqui embaixo, antes e depois. A gente deu um pouco mais de vida e ok. Beleza, ele vai criar essa pasta aqui embaixo, Smart Filters, Camera Raw. Eu vou só minimizar aqui. Então, galera, agora a gente vai trabalhar com a sombra, tá? Eu costumo fazer de uma maneira bem simples. Eu faço apenas uma elipse mesmo, coloco preto, tá? Depois eu dou um Gaussian Blur. E aí eu venho aqui com a borracha e apenas clico aqui nas extremidades. Depois, com a tecla Shift, eu clico e arrasto, tá? Para me aumentar só na horizontal. E aí depois eu venho e duplico. Só que nesse segundo aqui eu diminuo mais e coloco no centro, tá? Então é assim que eu faço as sombras, né? Em alguns casos, eu já vi pessoas fazendo de outra maneira, mas nesse caso aqui já resolve bastante. E aí eu vou converter em Smart Object, tá? Porque eu não gosto de muitas camadas, mas é opção minha. Depois eu duplico, jogo para cima, tá? E aí a gente tem já os nossos emojis com a sombra. Então, Smart Object de novo, tá? E agora a gente vai trabalhar com tipologia, certo? Quando eu vou trabalhar com tipologia, eu gosto de usar um gerenciador muito legal, que é o Fontbase. Tá? Que é esse aqui, ele é grátis, tá? Ele aparece essa janelinha aqui, mas é só fechar. E o legal dele é que ele já vem com as fontes do Google instalado, então você pode usar aqui à vontade. Basta você clicar aqui, tá? Para ativar ou desativar a fonte, certo? E a gente vai para o Illustrator. E aqui no Illustrator a gente vai trabalhar com a frase Good Vibes, mas primeiro a gente vai para o Good, certo? Eu vou aumentar aqui, tá? E lá no Fontbase a gente vai escolher a fonte, tá? Tem essa Abril Fat Face, que é uma fonte serifada, eu acho ela bem bacana, bem bonita. Então eu habilitei ela aqui já, e a gente vai só selecionar aqui Abril, certo? Então eu vou converter em curvas, Ctrl Shift O e Ctrl Shift G para desagrupar. E esse G, cara, eu acho ele bem bonito, então eu vou aumentar ele mesmo, tá? E aqui a gente vai distribuir o restante da letra. Eu vou fazer diferente, eu nunca gosto de fazer igual, tá? Eu sei que no modelo que vocês viram tá diferente, mas eu vou fazer assim, porque sempre eu mudo, é uma mania minha. Então, vamos lá. Eu vou esticar aqui, tá? Nunca estique assim. Se você quer aumentar... Se você quer alterar o estilo de uma fonte, você pode trabalhar assim ou pode fazer
ou pode esticar aqui também, se você quiser, mas nunca distorça, tá? E aí eu vou posicionar aqui, eu acho que aqui tá legal. E depois que eu fiz aqui o meu trabalho com a tipologia, eu vou só copiar e vou colar aqui no Photoshop como Smart Object. Então, eu vou deixar ela bem grande, tá? E aí eu vou diminuir aqui os emojis, vou jogar ele para cima, tá? E eu gosto dessa interação, tá? Da ilustração com a fonte. Eu gosto quando entra aqui, tá? Fica mais legal, certo? E depois a gente vai só aqui e eu vou posicionar bem aqui. Eu não gostei desse, pronto. E depois a gente vai aqui nos blends e vai escolher um que deixe ela mais clara, como essa aqui, certo? Porque como ela é uma fonte que ela vai estar bem grande, tá? No nosso post ou no nosso cartaz aqui, sei lá, a gente suaviza para que ela não fique roubando tanto a cena, tá? Porque o que importa aqui são os nossos emojis. E agora eu vou trabalhar com uma segunda fonte, e a outra dica que eu dou é que quando você for trabalhar com duas fontes, a segunda fonte você utiliza uma que seja bem diferente da primeira. Tá? Então a primeira a gente usou essa que é uma fonte serifada, é uma fonte mais clássica. Na segunda fonte eu vou utilizar uma fonte sem serifa, são fontes parecidas com essas, tá? Que são fontes mais modernas, tá? E aqui eu tenho nas minhas preferências algumas fontes que eu gosto, e nessa coleção de Extend eu tenho essas aqui, tá? E tem essa Gensbuck que eu acho bem legal, é uma fonte bem moderna, então eu vou usar ela para contrastar com essa. Então eu vou clicar e vou escrever Vibes, tá? O nome dela é Gensbuck, eu vou procurar aqui, é essa, tá? E como ela vai ser preta, eu vou diminuir. E como ela vai ser preta, eu vou diminuir porque senão ela vai roubar muito a cena, tá? Como a cor dela já é bem forte, então a gente diminui, tá? E aí eu posso simplesmente também aqui aumentar o espaço entre as letras e posso diminuir ainda mais. E eu acho que aqui tá legal, certo? E essa é a dica, tá? São duas fontes totalmente diferentes e que combinam. Nessa primeira, que é uma tipologia mais clássica, eu fiz umas alterações nela, tá? Eu alterei a distribuição das letras para ficar algo mais artístico, e na segunda eu utilizei uma fonte totalmente diferente e não alterei ela, apenas eu diminuí e mexi aqui nos espaços entre letras, beleza? E no final ficou uma composição legal. Depois disso, basta... E aí depois disso eu vou só colocar aqui uma logo, tá? Vamos supor que seja a marca do cliente, eu vou colocar a minha mesmo. E aí, como a gente está trabalhando com essa paleta de cores, que é o amarelo, o vermelho e o preto, eu vou colocar preto, tá? E vou diminuir a opacidade para também não ficar muito evidente, porque eu estou só assinando a peça aqui. E depois disso eu posso melhorar ainda usando umas imagens que eu vou procurar aqui no Google, por Lens Flare, que são essas luzes aqui que a gente pode adicionar na nossa arte. Então eu vou pegar essa imagem aqui, tá? Como exemplo, vou copiar para cá, e aí em Blend Modes eu vou usar o Screen, e aqui eu posso ir colocando em alguns locais, tá? Como aqui no olho, por exemplo, no coração, e aí eu vou aumentar, tá? Eu vou em Image e em Hue Saturation, e aí eu vou arrastar aqui para a esquerda, tá? Para ficar preto e branco mesmo. Vou fazer aqui a mesma coisa, para ficar branco, certo? E aí a gente vai pegar um outro, deixa eu ver aqui, eu vou pegar esse aqui, tá? Vou copiar, vou colar e faço a mesma coisa, Screen, tá? E ele ficou um tom azulado, então eu vou em Hue Saturation e vou jogar para cá, certo? E aí eu posso jogar aqui nessa parte do dente, beleza? E tem uma outra coisa que eu gosto de fazer, que é isso aqui, tá? Eu vou adicionar um brilho aqui, e basta eu vir com o mouse mesmo, ou no meu caso, eu estou com uma mesa digitalizadora, eu apenas faço um desenho aqui, vou colocar branco, e aí eu vou no Blur, Filter, Gaussian Blur, e faço isso, tá? Depois eu venho só aqui com a borracha e vou
e faço alguns ajustes. E ele dá esse efeito de brilho. Se eu quiser deixar mais forte, eu duplico, tá? Posso juntar os dois aqui, certo? E posso inclusive jogar em outro lugar, duplicar e colocar aqui do lado, ou colocar nesse aqui em cima. Se eu quiser colocar aqui, posso diminuir a opacidade, tá? E são alguns efeitos que você vai adicionando na imagem para enriquecer elas, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, que eu prometo fazer mais vídeos legais para vocês. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!